A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia para trazer a palavra de Deus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que está lá em Romanos 8, versículo 31 em diante, que está escrito assim: Cântico de vitória, Deus é por nós. Amém? 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus já nos deixa bem claro, né? Que nosso Senhor Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E onde virá julgar todas as nações, reinos, pela sua justiça, pela palavra santa de Deus. E que assim nós venha a entender que Jesus não está morto, pendurado numa cruz, mas ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas que também ainda opera na terra com grandes milagres, maravilhas, curas, libertações, pois todo aquele que crê nele pela fé é justificado. E que assim eu e você devemos crer pela fé, como o vento que a gente não vê, mas a gente sente, e crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é cura, ela é libertação, ela é restauração. Ela é alimento para o faminto, água viva que desceu do céu aos que têm sede da verdade do Evangelho. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Pois ela é que nos cura e nos purifica de todo o mal deste mundo. Porque se a gente estiver ansioso, depressivo, angustiado, a palavra de Deus, ela pode nos curar, nos libertar, restaurar. Se cremos nela pela fé, veremos a glória do Senhor sobre a nossa vida. Só que é preciso acreditar. A Bíblia Sagrada, ela não é um gibi, ela não é um jornal. Ela é a boca de Deus na terra, e tudo que está nela irá se cumprir. Porque é a palavra do Senhor. Ninguém pode ir contra a verdade de Deus. Ninguém pode ir contra a palavra do Senhor, porque Ele aqui zela por ela. Pode ver que quando um carro pega fogo, a Bíblia não se queima. Pode acontecer o que for, uma enchente, alagar a casa, a Bíblia fica intacta, porque ela é a palavra viva que desceu do céu. Muitos falam mal dos profetas que Deus levantou no passado, que eles eram homem, ser humano e tinha pecado. Sim, todos nós temos pecados. Não tem nenhum santo extremo na terra. Só teve um, Jesus, que desceu do céu. Por causa que Deus amou o mundo inteiro, para ele poder trazer a palavra de Deus sobre a terra, e muitos não quiseram aceitar a verdade do Evangelho. Muitos seguiam ele para criticar, para blasfemar contra a palavra de Deus. E assim vai ser comigo e com você, todos aqueles que pregam a verdade do Evangelho. Mas não devemos olhar para isso. Devemos cumprir nosso papel aqui nesta terra e morrer salvo e não condenado. Porque se a gente abre a boca para pregar para alguém a palavra de Deus, pode ter certeza, a palavra de Deus, ela não desce vazia. A pessoa pode não aceitar, mas é ela com Deus. O que devemos fazer é abrir a boca e falar. Dar a direção.
Se a pessoa vai seguir, aí é ela com Deus. Como tem aquela passagem na Bíblia que fala sobre a semente. Uma parte caiu em meio aos pedregulhos, outra em meio às pedras, outra em meio aos espinhos, e outras caiu em terra fértil. Aquela palavra que cair na terra fértil, ela crescerá. E essa semente virá dar frutos, frutos dignos de arrependimento. E assim o Senhor vai dando a cura, a libertação, a restauração que essa alma precisa, que está angustiada, precisando de uma cura, de uma libertação. Mas, meus amados irmãos, o que Deus quer de nós é obediência. Ele não quer que nós pegamos a nossa bênção que está na mão dele e voltamos para o mundo. Ele quer que nós ficamos firmes na presença dele até a vinda dele, do nosso Senhor Jesus. Porque ele vai vir buscar. E os tempos são maus, trabalhosos, cada dia mais aqui na terra está ficando pior. O pecado está piorando cada vez mais. E o povo endurecendo o coração, porque está na Bíblia. Por isso que devemos buscar a obediência à Bíblia Sagrada, para que nosso coração não se corrompa a esta terra. Porque muitos endurecem o coração para a palavra de Deus, não quer aceitar a verdade do Evangelho. E meus amados irmãos, eu torno a dizer, o coração ele é muito enganoso. Uma das maiores lutas da nossa carne é o coração. Porque eu já tive situações que eu preguei para pessoas na rua e ela fala: não, eu tenho Jesus no meu coração. Não, eu creio em Jesus. Mas não obedece à palavra de Deus. Então você não tem Jesus. Porque aquele que tem Jesus, ele obedece os mandamentos da Bíblia Sagrada. A santificação, a ordenança de Deus, a renúncia, o arrependimento, produzir frutos dignos de arrependimento, abandonar as práticas mundanas, abandonar a vaidade, abandonar os desejos da carne. Aí você terá frutos dignos de arrependimento. Aí veremos Cristo na minha e na sua vida. Porque não que nós somos perfeitos, nós somos falhos pecadores, mas não habitamos no pecado. Uma vez lavado na presença de Deus, tem que estar em vigilância, oração, jejum, e vigiar e orar para que não caia em tentação. Porque Satanás ele vai tentar te derrubar a todo tempo, te tirar da presença a todo tempo. Ele arquiteta as estratégias dele para nos derrubar, para nos afastar da presença de Deus. Porque cada dia tem sua luta, cada dia tem seu próprio mal, a palavra de Deus diz. Então que nós venhamos ser vigilantes aos caminhos que pegamos para a nossa vida. E o que ele mais tem feito nesses tempos atuais é destruir a união da família, destruindo o propósito de Deus. Porque uma família é uma aliança com Deus, com o Senhor. Através de uma família firme na presença de Deus, Deus conclui uma obra a qual ele designou esta família. Porque Deus, desde Adão e Eva, Deus tinha formado uma família, uma aliança. Mas, ali por causa do pecado, Satanás arquitetou e destruiu aquela união da família. E lançou eles fora do paraíso. Assim o diabo quer roubar a minha e a tua coroa, para que nós venha perder a nossa salvação da nossa alma. Mas estai vigilante a todo tempo, em oração, em arrependimento. Eu vejo muitos se afastando da presença de Deus. Eu vou dar uma orientação para os irmãos. Se você está no pecado, fique firme nos pés do Senhor. Não sai da presença de Deus, pois pecador todos nós somos. E você vai vencer essa guerra em nome de Jesus, essa batalha. Eu mesmo no começo da minha caminhada cristã, eu também tinha pecado, mas mesmo assim eu perseverava, não faltar em culto. E eu chegava na igreja e falava: Senhor, sou miserável pecador, estou errando, mas estou aqui pedindo perdão. Então não saia dos pés do Senhor, porque você é pecador, porque eu sou pecador. E que assim nós venhamos se firmar cada dia mais nos pés do Senhor, pedindo perdão do nosso pecado. E uma hora Deus vai te sustentar mais, te fortalecer mais.
e através da palavra de Deus, Ele vai te dar força, refrigério na tua alma, para que você venha se firmar cada vez mais, revestir de toda a armadura de Deus, para resistir o dia mal. Porque a armadura de Deus, ela te fortalece, e os dardos inflamados do maligno não te tocam. Mas é preciso estar firmado na palavra de Deus, porque ela é uma espada penetrante, ela é forte, poderosa para libertar o povo. Mas se eu e você parar de ler ela, parar de orar, a luz do Evangelho vai se apagando da minha e da sua vida. E quando o fogo vai sendo apagado, a luz de Cristo vai se apagando na sua vida e dá brecha para os demônios atacar novamente. Por isso é necessário ficar firmado na palavra de Deus, ficar firme na igreja, não faltando em culto, porque a Bíblia diz, a igreja que eu quero dizer, não importa se é física ou online, mas ficar firmes nos pés do Senhor. A igreja, somos nós um corpo de Cristo, nós devemos estar em comunhão, porque a Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que nossa fé seja firmada na palavra de Deus, porque tudo que o diabo quer é roubar a tua fé, a minha fé, para que nós venha desanimar, fraquejar na fé e se afastar da presença de Deus. Pois Satanás, ele não brinca, diabo não brinca de ser diabo, ele vai tentar a todo custo matar a minha e a sua fé, mas que nós venhamos estar firmado na fé, na palavra de Deus, buscando todo momento, organizando o nosso dia, meus irmãos. Nós temos um dia grande, mas o que tem roubado o nosso tempo, muitas das vezes, redes sociais, porque o dia, ele é grande, a gente acha que é pequeno, mas o dia é comprido. Comece a organizar teu dia na presença de Deus para você ver. Você terá tempo para orar, terá tempo para ler Bíblia, terá tempo para trabalhar, terá tempo para fazer comida, terá tempo para fazer todos os teus trabalhos de casa, o que você precisa. Mas ela precisa, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você organiza o seu dia, e o seu dia você dará conta de fazer tudo o que você precisa. Entregar seu dia nas mãos do Senhor. Senhor, eu preciso fazer isso, aquilo hoje. Me ajuda, organiza meu dia e me dá tempo, porque o tempo está na mão do Senhor e Ele organiza tudo. Mas nós temos que ter uma comunhão com Ele, porque a rede social tem prendido muitas almas, tomado tempo. Pode ver que você, se nós, eu digo nós, porque eu também, se você pegar o celular e ficar passando ali, você pode ver que vai ter horário de almoço inteiro, rapidinho. Oh, preciso voltar para o serviço. Mas aí o que você fez? Semeou na carne ou no espírito? Só na carne? Por isso que a hora voou. Se você semeia no espírito, o tempo é organizado. E que assim nós venha organizar nosso dia na presença de Deus, para que tudo que você precisa concluir, Deus te dará graça e a misericórdia dele virá sobre a sua vida. O que acontece muito, meus irmãos? A pessoa trabalha o dia todo, aí no dia de culto, não vou para a igreja não, estou cansado. Mas você foi trabalhar o dia todo, né? Aí o tempo que você tem ali, 1h30, 2 horas na presença de Deus, não vai. E o único que pode abrir e fechar a porta é Deus. Se você não se firmar na presença de Deus, Deus fecha a porta. Tranca os caminhos, porque o domínio está na mão dele. Por isso que muitos têm sofrido, tá com a vida financeira travada, amarrada, igual eu tive que perder casa, perder um monte de coisas, para que eu vinha me render aos pés do Senhor. Perdi muita coisa, pois precisou, porque eu não abri meus olhos em tempo. Deus usava pessoas para falar para mim e eu endureci o coração. Endureci o coração e falava, eu sou católico, eu só sigo essa religião, sendo que a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele é o único que nos dá a direção. Olha aqui, ó, que aqui nesta passagem que eu falei, Romanos 8, 33, está escrito assim, ó. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Que eu quero ler está aqui, ó.
É Deus quem o justifica. É Deus quem nos justifica. E no versículo 34 aqui está escrito: quem condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Só Jesus intercede por nós. Não é Maria, não é Aparecida, não é Padre Cícero, não é ninguém que já morreu. É só Jesus. É o único que morreu na cruz para nos justificar. Ele é que nos dará a direção da nossa alma, da salvação da nossa alma, através da Bíblia Sagrada, obedecendo a palavra de Deus. E que assim nós venhamos abrir a mente para entender as Escrituras como ela é. E que assim nós venhamos guardar na tábua do nosso coração. Porque aqui, em Romanos 10, versículo 9 e 10, está escrito assim: muitas igrejas não pregam que você tem que aceitar Jesus como Salvador. Aqui na palavra da Bíblia não é religião, é Bíblia. Romanos 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessardes ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui está escrito: se você confessar do seu coração Jesus, aceitar Ele como Salvador da tua alma, pedir perdão dos teus pecados, pedir para Deus: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia seja encontrado. A partir dessa confissão de coração, tá vendo como coração é enganoso? De coração, não igual eu no passado falava, eu sou católico, e não aceitava Jesus. Aqui está dizendo, aceitar Jesus de coração, como único Salvador, pela fé, crer no nome dele, que ele é o único nosso Salvador. 1 Timóteo 2,5, que só há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Se você aceitar Ele como Salvador, está escrito aqui, ó, Romanos 10, versículo 9 e 10, está escrito. Mas o coração é enganoso, o coração é mentiroso, enganador. Então que assim eu e você venham abrir a mente e o coração para entender a verdade do Evangelho, como ela é. A Bíblia não é a placa de religião, eu não prego placa de religião. Placa de religião não te salva, o que te salva é a Bíblia Sagrada, é a verdade da palavra de Deus. Amém? E que assim você venha abrir a mente cada dia mais para entender a verdade do Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela liberta. João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade nos liberta. Amém? Deixo essa palavra para a meditação dos irmãos e que vocês possam abrir o coração e a mente para entender e aceitar a verdade do Evangelho. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Jesus.